Bom dia, nonono. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa semana nós começamos com o seguinte pensamento. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final de contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, que nós sejamos nós mesmos, que nós lutemos por aquilo que nós almejamos, né? Sejamos sempre pessoas honestas, pessoas coerentes, pessoas dignas, né? Deixa os outros falarem o que eles querem. Vamos nós sermos pessoas íntegras, né? Que assim a gente seja e não deixe se levar pelo que os outros pensam, os outros acham, né? Vamos seguir assim a nossa semana e os nossos dias aí, ok? Para esta semana, então, a falência da República Velha. Material impresso, capítulo 10, página 180 a página 195. Tá? Começamos aqui com um mapinha, falando sobre a Primeira República, a República Oligárquica, que a gente já tinha estudado antes desse estilo remoto. Né? Tem aí a xicrinha do café e a caixinha do leite, né? Porque era a República do Café com Leite, conhecida como a política do café com leite. O principal produto aí de exportação, o café. Era uma república oligárquica porque era uma república de poucas pessoas, né? Dessas poucas pessoas existia uma hegemonia entre São Paulo e Minas. São Paulo, café, Minas, o leite, né? Essa primeira república que era caracterizada pelo coronelismo, né? Nesse coronelismo onde existia o voto do cabresto, onde as pessoas não tinham opções, digamos assim, né? Esse voto do cabresto que foi possibilitado pelo voto aberto, né? Existia uma coerção eleitoral onde o coronel fazia, né, as pessoas votarem a quem eles pretendiam. Isso fazia esse revezamento também entre Minas e São Paulo. Uma característica do coronelismo também que faz surgir esse clientelismo, né? O voto em troca de bens essenciais, esse coronelismo, esse clientelismo que se beneficia em cima da miserabilidade da população, ou seja, da pobreza das pessoas, né? Faz esses coronéis manterem a sua condição, o seu poder, algo que a gente percebe até hoje em dia ainda, né? Onde os políticos conseguem manter as estruturas em cima dessas pessoas pobres, né, que não vão pensar duas vezes em ter certas atitudes, que vão trocar um voto por uma cesta básica, que vão trocar o voto por um exame, por uma consulta, né? Então, algo lá da Primeira República que hoje não fica muito longe se a gente for analisar. É algo da Primeira República e que indiretamente ou diretamente nós temos até hoje, né, a política dos governadores. O povo vai apoiar um determinado coronel, esse coronel apoia os prefeitos, esse prefeito vai apoiar o governador, que apoia o presidente. Em troca, esse presidente vai estar favorável a esse governador, vai defender esse estado. Esse governador defende o prefeito que ajudou ele. Esse prefeito vai apoiar os coronéis da sua cidade. E o coronel vai ajudar aquele povo, né? Aquelas pessoas que ajudaram a eleger aquele prefeito que o coronel queria, né? Política dos governadores. Essa política de governadores, essa troca de favores, né? E que começou com o governo de Campos Sales. Então, esse tipo de república, essa organização que se tem, essa construção, esse processo aí, vai trazendo problemas. Está começando a se enfraquecer, né? Está existindo um enfraquecimento dessa política, desse poder oligárquico aí. E, consequentemente, vai se partir para uma outra forma. E, no intervalo de 4 anos, entre 1921 e 1925, acontecem diferentes eventos no país que vão desgastar esse sistema oligárquico. A reação republicana, a fundação do Partido Comunista, a Semana da Arte Moderna, a revolta
dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista e a Coluna Prestes. São eventos que ocorrem entre 1921 e 1925 que vão ser cruciais para o fim dessa primeira fase da República Brasileira. A Reação Republicana, de 1921. Essa Revolução Republicana é o nome dado a um conflito, né, uma reação das pessoas em relação à República. Aquelas pessoas que estão insatisfeitas, como era feita essa escolha, né? Falei Minas e São Paulo, essa escolha dos candidatos à presidência por esses estados que dominavam e defendiam ainda que deveria existir mais autonomia para o legislativo, né? Para os vereadores, para os deputados, deveria ter mais credibilidade para os setores militares, que os operários deviam ter mais direitos e que deveria existir um fim à corrupção. Então, essa é uma reação da República, né, dos republicanos, que não concordavam da forma como eram eleitos os presidentes, digamos assim. Tá? Um outro fator que complicou, digamos assim, né, a República Oligarca. A Semana da Arte Moderna. Semana da Arte Moderna, 11 a 18, na prática 13 a 17 de fevereiro. Tá? Acontecia em diferentes noites, uma noite sim, uma noite não. Então, em São Paulo, como está aí no nosso cartazinho, né? Tinha exposições artísticas, concertos musicais, palestras e outras atividades. Tá? Essa Semana da Arte Moderna, o objetivo dela era renovar tanto a questão artística e cultural do Brasil. A ideia era o quê? Desse modernismo aí, né? Trazer uma característica, como que eu posso dizer? Trazer um novo olhar, uma nova interpretação para a cultura brasileira, tá? Para a cultura nacional, valorizando toda essa diversidade que nós temos. Tá? Então, eles querem dar para o Brasil uma carinha de Brasil e não mais continuar com aqueles padrões culturais europeus. Essa manifestação não foi bem recebida pela crítica, tá? Que ainda defendia a questão tradicional, não queria essa modernidade, digamos assim, e tal, né? Mas, independente disso, né, o evento aconteceu e esse movimento modernista acabou construindo uma nova identidade brasileira, né? A partir de 1928, com Oswald de Andrade, se vive um movimento antropofágico e fez surgir outras ideias, aflorar uma cultura diferente no Brasil. E essa Semana da Arte Moderna, provavelmente vocês tenham trabalhado já ou vão trabalhar ainda nas aulas de arte, tá? O Partido Comunista. O Partido Comunista era formado, então essa formação do Partido Comunista, né, inspirado, né? Surge a partir de pessoas inspiradas na Revolução Russa e nas ideias socialistas pelo mundo. O partido ele é fundado em março de 1922, no Rio de Janeiro. É uma primeira legenda de nome nacional, porque até então era só por estados, tá? Em todo o país, os comunistas não passavam de 500 pessoas, tá? Era um partido que passava despercebido, né, pela sociedade até então, tá? E eles eram mais conhecidos pelos meios sindicais, os sindicatos que conheciam isso, e isso é porque eram casos de polícia, né? E 3 meses depois da criação dele, ele acaba sendo colocado na ilegalidade, tá? E mesmo assim ele continuou existindo de forma clandestina, né? Eles continuaram atuando aí por muito tempo, né? E a partir de 1985, então, que eles têm uma liberdade, digamos assim, né, de existência para eles. Os 18 do Forte
Os jovens tenentes, jovens oficiais do Exército, defendem o fim do federalismo e o fim do poder das oligarquias. Eles querem moralizar a política brasileira e instituir o voto secreto. Tá? Para eles, somente um governo centralizado ia desenvolver a economia do país. E, dessa forma, incentivava a industrialização. Mais de 300 homens participaram disso e encerrou com 17 militares e um civil. E desses 17 militares e um civil, somente dois deles sobreviveram à troca de tiros. E com tiros contra o grupo do governo. E aí essa rebelião ficou conhecida como os 18 do Forte. Em 1924, em homenagem a esse 18 do Forte, em São Paulo acontece uma nova revolta, com a ideia de derrubar o presidente Arthur Bernardes. E aí ela é conhecida como a Revolta Paulista de 1924. Tá? Esses tenentes revoltosos conseguem controlar, tomar por 3 semanas a capital paulista e acabam sendo bombardeados pelo governo. Mas mesmo assim o caos estava instaurado, Começaram a saquear os armazéns, as fábricas e tal. E depois de várias tentativas aí de negociações de paz e tal, os participantes do Levante decidiram deixar de São Paulo e vão rumo ao sul. Nesse rumo ao sul, eles vão chegar ao encontro da coluna Prestes, tá? De uma tropa de tenentes revoltosos também, que estavam vindo do sul, e eram liderados por Luiz Carlos Prestes. E os de São Paulo eram liderados pelo Miguel Costa. Aqui na imagem, o 2 seria o Luiz Carlos Prestes e o 15, o Miguel Costa, tá? Essa coluna Prestes, então, que eles formam, percorreu mais de 25 mil quilômetros pelo interior do território brasileiro, tá? Eles tinham um núcleo fixo de cerca de 200 homens e eles iam, andando agregando mais pessoas, menos pessoas, e assim eles iam, enfrentando tropa militar, polícia, jagunços, cangaceiros e assim por diante. Isso entre 1925 e 1927. Em 1927, os integrantes da coluna então decidiram encerrar suas atividades por ter poucas pessoas, ter um número muito reduzido de integrantes e por perderem o apoio da população e a diversidade de interesses entre os próprios membros, E assim, os tenentes acabaram se refugiando na Bolívia e no Paraguai, tá? O movimento durou 2 anos e pouco e eles conseguiram percorrer 11 estados, tá? Aqui a prof tem umas imagens e sobre esse tipo de imagem que é a atividade da semana de vocês, tá? Essas imagens que a prof traz aqui para vocês são das ruínas da Ponte Queimada e do monumento da coluna Prestes, tá? Isso é um obelisco idealizado por Oscar Niemeyer, tá? Ele está bem próximo de nós aqui, tá? E é sobre isso que vocês vão pesquisar essa semana, tá? No livro, ler o capítulo, questão invertida e você é o historiador. E a atividade da semana, vocês vão fazer uma pesquisa sobre as ruínas da Ponte Queimada e o monumento Coluna Prestes de Santa Helena e fazer um pequeno documentário sobre o local em vídeo, tá? Vocês podem fazer em forma de slides e tal e estar falando sobre esses 2 lugares, tá? Uma prof faz em slide, você vai só narrando, você vai contando, não vai ser através de texto. Um vídeo bem curtinho, tá? Falando sobre esse obelisco e essa ruína da Ponte Queimada. Beleza, pessoal? Uma boa semana para vocês.